Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Gibran Melo, sou estudante do IFPB, do curso de Redes de Computadores, e sob a orientação do professor Tiago Oveia, vou fazer esse pequeno tutorial mostrando como funciona e como instalar essa ferramenta chamada Nagios, que é de grande utilidade do mundo do pessoal de TI. Vou fazer um breve histórico de como nasceu essa ferramenta, as suas características, mostrar como funciona a sua arquitetura e, por fim, mostrando passo a passo da instalação e configuração básica dessa ferramenta. Bom, inicialmente o Nagios não nasceu com esse nome. Ele surgiu chamado como NetSaint, através desse rapaz que é o Ethan Gallstad. Ele precisava resolver um problema bem particular e que fez com que o motivasse a construir um programa que resolvesse esse problema que eu vou falar daqui a pouco. Então, em 1996, ele precisou resolver esse probleminha dele e criou esse programinha chamado NetSaint, que foi desenvolvendo, e só em 2002 que se tornou o Nagios. Mas qual foi esse problema e como ele tentou resolver para poder chegar até o Nagios que é hoje em dia? Bom, ele conta que trabalhava em uma empresa de TI que tinha por hábito fazer as reuniões dos analistas em um bar bem próximo, regado a muita bebida, por sinal, bastante mesmo. Durante uma dessas reuniões, um servidor lá da empresa dele parou de funcionar e ninguém da empresa sabia onde eles estavam. Todo mundo ficou preocupado e o resultado foi muitos problemas. Consequentemente, foi proibido de se reunirem no bar. Aí Ethan ficou chateado e a galera também. Pô, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para que quando o computador deu algum problema ou esteja perto de dar algum problema, a gente saiba bem antes ou até mesmo na hora, para poder a gente resolver e não dar mais problema e a gente continuar aqui no bar. Então ele teve a ideia de criar um programa que, quando estivesse nessa situação, enviasse mensagem para celular, por e-mail, informando que aconteceu alguma pane no sistema e que ele rapidamente possa ir lá e resolver. Bom, basicamente foi isso a ideia dele, e foi assim que, graças a Deus, nasceu o Nagios, que é uma ferramenta muito boa para a gente trabalhar com essas particularidades. Bom, ele no site ele dá uma orientação àqueles que querem utilizar o Nagios. Ele fala isso, exatamente isso, uma livre tradução, né? Ele fala assim, ó: Nagios é poderosa e flexível, bastante poderosa, digo eu, e flexível. Mas ele pode ter um monte de trabalho para conseguir a configuração do jeito que você gostaria inicialmente. Uma vez familiarizado com a forma como ele funciona e o que ela pode fazer por você, você, administrador, nunca mais vai querer ficar sem ele. E é a pura verdade, realmente. Como eu falei, eu tirei todo esse trabalho do nagios.org, onde lá tem alguns tutoriais, tem o próprio código-fonte do Nagios para você fazer o download e instalar, e todas essas considerações. Por fim, essa primeira parte, a gente consegue agora definir o que é o Nagios, que é uma ferramenta de monitoração de redes de código aberto distribuída sob a licença GPL, que é a licença pública geral, e ele pode monitorar tanto hosts quanto serviços, alertando quando ocorrerem problemas e também quando os problemas forem resolvidos. Bom, o Nagios é tudo isso e ainda mais, porque tem algumas características que a gente pode ficar até mais claro para a gente entender. Bom, o Nagios ele é uma ferramenta capaz de definir uma hierarquia de rede. Inicialmente ele consegue definir e entender uma hierarquia de rede. Como seria isso? Nós temos aqui o Nagios, que é o que está administrando, está toda essa rede aqui, ele está tomando conta, certo? A gente percebe que tem 4 computadores aqui que está interligado a esse roteador, vamos supor, que por sinal está ligado a esse, e que o Nagios, através desse principal aqui, consegue monitorar todos esses. Supondo que está todo mundo aqui ok, tudo up, verdinho, bonitinho, vamos supor que esse roteador aqui tem algum problema. Aí o Nagios vai saber que esse roteador deu problema porque ele está monitorando hosts, monitorando equipamentos de rede, e ele vai dizer, para o administrador, cara, tem um probleminha lá no host, no roteador. Aí ele vai saber que vai ficar mandando informações dizendo que tem esse problema aqui, porém não vai ficar dizendo, esse host aqui está com problema, esse host e esse outro também estão todos com problemas. Não, ele não faz isso. Ele sabe que esses aqui estão inalcançáveis, porque está debaixo da árvore, no caso desse roteador. Então, o Nagios entende o seguinte: se der problema aqui, esses computadores estão inalcançáveis, e fica dizendo, está com problema aqui, neste roteador,
e ele consegue identificar tudo isso, essa hierarquia. Além disso, ele faz uma checagem paralelizada dos serviços, dos hosts, de tudo que está na rede. Ele consegue, mesmo que tenha muitos processos para atender, ele conseguirá dar atenção a todos, pois divide o tempo monitorando a fim que ninguém seja esquecido. Ele consegue fazer isso tranquilamente. Ele monitora os recursos de clientes também. Aquele host lá que a gente viu lá, aqueles hosts, ele pode dizer a memória que está lá sendo usada, o uso do disco, ou equipamentos de redes, como aquele switch que eu mostrei para vocês, que deu algum problema, ele consegue monitorar o switch. E também serviços que rodam na rede, como HTTP, SMTP, FTP, POP e outros serviços que estejam lá. Ele faz todo esse monitoramento através do protocolo TCP. E através desse monitoramento, ele sinaliza o status desse serviço, desses hosts, desses equipamentos de rede, através dos plugins. É onde chega no ponto principal, que são os plugins. Bom, na minha pesquisa, eu estava lendo algumas coisas e vi que esse Koffler, ele fala que plugins, ele explica o plugins, né, são basicamente executáveis, compilados ou scripts desenvolvidos em Perl, Shell, entre outros, como C, por exemplo, que podem ser executados na linha de comando para checar o status de um cliente ou serviço. Bom, plugin é tudo isso. Simplesmente o Nagios não funciona, não serve sem esses plugins, porque são eles os plugins que conseguem monitorar tudo isso aqui, todos esses recursos, conseguem monitorar tudo, e através disso ele retorna um sinal, o status, que seria OK. O OK seria quando a simulação está respondendo adequadamente. O warning, que é quando o recurso está quase no limite da operação. Critical, que é quando o recurso não está respondendo como esperado. Ou uncle, que o plugin não está acessível, ele não consegue achar, o Nagios não encontra o plugin. Ele também faz a monitoria remota. Ele usa os túneis de criptografia SSH ou SSL para poder ficar bem seguro isso, e também pode ser utilizado softwares como o NRPE ou o NSCA. São recursos que permitem que o Nagios seja monitorado remotamente. Com isso tudo, ele como a gente viu lá na ilustração, através de relatórios ele faz tudo isso, através de SMS para o celular, para o e-mail ou qualquer outra coisa que você possa configurar. Essas notificações são todas feitas dessa forma. Ele também pode ser configurado para fazer tratadores de eventos. Vamos supor que o Apache, vamos supor, esteja começando a dar problema, ele começa a entrar num warning, ele fica sobre aviso, ó, tá dando problema no Apache, deu um probleminha, deu dois probleminhas, deu a terceira tentativa que ele tentou ver lá e não conseguiu, aí você configura um tratador de evento. Depois de 3 vezes que você não conseguir falar com o Apache, Nagios, reinicia o Apache, aí ele pega e manda esse comando, automaticamente ele trata os eventos que ocorrerem. Rotação automática de logs, o Nagios, quando tem, por causa disso, né, com certeza o log dele vai ficar bastante cheio. Quando chega um ponto que está bem cheio mesmo, ele compacta, envia por e-mail para você, ele pode fazer isso, e só assim ele fica reutilizando, né, apaga, vai sobrescrevendo os logs que já estavam, que no caso vão estar já salvos agora para você. E principalmente tem uma interface web ótima, excelente, que possa ser opcional, né? Mas se você não quiser utilizar, você tá feito beijo, porque é muito bom mesmo. Bom, o Nagios, a arquitetura dele funciona da seguinte forma. Bom, tem o Nagios que essencialmente funciona só com os plugins, né? Ele depende dos plugins para funcionar. Então os plugins eles mandam esses testes para, no caso, computadores, hosts, switches, qualquer coisa que tenha IP, ele consegue ver todos os recursos ou serviços que estão instalados nestes. Através dessas informações ele manda para o Nagios o OK, o warning, aquelas informações de status dos serviços ou de tudo que ele estiver monitorando. Com isso, o Nagios pega essas informações e através da CGI, que é nada mais nada menos que Common Gateway Interface, é o que permite gerar páginas dinâmicas para o Apache que consequentemente, através do browser da web, você consegue identificar todas as informações que o Nagios está operando. Além disso,
O Nagios possui também interação com banco de dados, com MySQL, por exemplo, que ele consegue fazer tudo isso e ser essa ferramenta poderosa através de tudo isso que a gente está vendo nessa arquitetura. Bom pessoal, terminada essa parte teórica, agora a gente vai começar a parte de instalação do Nagios, parte prática. Antes de mais nada, eu preciso dizer que eu vou usar a versão Debian 6, que é a versão Squeeze, também chamada de Squeeze. A versão é uma máquina virtual no VMware, um programa de virtualização, para poder mostrar para vocês. Antes, a gente precisa se certificar que o nosso source list está setado corretamente. Para isso, a gente usa um editor de texto padrão. Estou usando o Vim, o rtc/pt/source-list, e lá a gente vai encontrar os caminhos para poder baixar os pacotes corretamente. Aí lá você vai, no meu caso é o Debian 6, o Debian Squeeze, os pacotes Debian, nesse caminho do Debian 6, que é o Squeeze, e main, que são pacotes criados e mantidos pelo Debian.org. Então, a gente tendo certeza que está tudo correto aqui, nosso source.list, a gente já pode fazer o apt-get update, que é para atualizar a sua lista de pacotes disponível para download. Você só faz atualizar a lista para saber quais são os pacotes mais novos para você poder baixar. Depois, apt-get upgrade, que são a atualização dos pacotes instalados no seu sistema. Se quando você dá isso aqui, ele for lá no repositório e ver, ó, tem um pacote mais novo, ele pega e baixa para você e automaticamente instala. Antes de instalar o Nagios mesmo, a gente precisa de algumas dependências que está funcionando. Uma delas é o Apache 2, que é para poder funcionar o servidor web do Nagios pelo browser. Aí você vai utilizar o apt-get install -y Apache 2. Esse -y nada mais é do que você colocar aquele S de sim e enter. Quando ele pergunta se você quer baixar realmente, aí você bota -y, que ele já faz isso automaticamente. PHP 5, que é para essas páginas da web funcionar corretamente. São modos para manipular gráficos, que suportam PNG, JPEG e outros. Build Essentials, compiladores e bibliotecas para instalar os Nagios. E o libgd2xpmdev, que é uma biblioteca gráfica, são várias bibliotecas gráficas na verdade, para executar programas dinamicamente. Dependências resolvidas, agora estamos prontos para começar a nesse momento configurar os usuários, né? User add -m para você criar a home dele lá, -s para você setar o shell, /bin /bash, usuário Nagios. Criado o usuário Nagios, vamos agora criar a senha dele, pswd Nagios. pswd Nagios, você cria a senha para o usuário Nagios, ok. Agora o grupo, né? Vamos criar o grupo. Grupo add Nagios CMD, que é o grupo de comando do Nagios CMD. Agora vamos fazer o user mod, que é fazer com que para acrescentar o grupo, o jeito do grupo, no grupo Nagios CMD, acrescentar o grupo Nagios dele, o usuário Nagios, certo? Além disso, vamos também acrescentar o usuário www-data, que já está criado no seu sistema. Adicionar o usuário www ao grupo Nagios CMD, que é para poder fazer as conexões externas. Feito isso, vamos agora baixar o Nagios com wget. Todas as dependências já foram instaladas. Deixa eu fazer assim para ficar melhor. Todas as dependências baixadas, os usuários feitos. Vamos agora wget, que é para você baixar nesse caminho o pacote do Nagios, versão 3.4.1, que é a mais atual agora. Pronto, nesse caminho aí você vai poder baixar a mais nova versão do Nagios, 3.4.1.tar.gz, versão compactada. Beleza? Agora vamos descompactar. Então, tar, essas são as opções do tar para poder descompactar, tá bom? Descompactado. Agora vamos montar, configurar, instalar o Nagios em si. Visualizar agora que foi criada essa pasta Nagios. Eu vou remover o que a gente não precisa mais, que é o arquivo zipado. Removido.
ls. Pronto, agora a gente vai entrar na pasta Nagios, cd Nagios, tá? E agora a gente vai dar esse comando aqui, ó, /configure. Pronto, /configure. Aqui você está setando o local onde vai ficar o instalado Nagios, que é user local Nagios, e também, além de outras configurações, você dizendo que o grupo que você criou, Nagios CMD, é o grupo de comando principal. Agora make all, de gerar os arquivos binários. Beleza. Agora vamos fazer make install para instalar os arquivos que acabamos de, os binários que acabamos de traduzir aí. Make install init, que são os arquivos de scripts, os scripts de inicialização. Make install command mode, diretório de comando externo, tá aí, command mode. Make install config, exemplos de os exemplos de configuração do Nagios, tá? Deixa eu limpar aqui a tela. Make install webconf. Que instala as configurações de interface do web. Ok? Bom, feito isso, a gente precisa agora criar o usuário de configuração de interface web. Para isso a gente precisa fazer wt pass wd -c, que é para criar. Aí vai criar um arquivo chamado ht passwd.user, que são referente ao usuário, no caso Nagios admin. Estamos criando aqui o usuário Nagios admin para poder ele acessar o interface web. Criado o usuário Nagios admin e sua senha. Pronto. Está instalado o Nagios, certo? Só que, lembrando que eu tinha dito antes, o Nagios não é nada sem plugins, porque tudo que faz são os plugins. Falta então a gente instalar os plugins. Mas antes da parte dos plugins, eu queria só salientar uma coisa. Você podia simplesmente fazer assim, ó, apt-get install Nagios 3, porque ele vai baixar para você, vai configurar, vai instalar, fazer tudo bonitinho. Porém, se você fizer isso, você vai estar pegando uma versão antiga, você está dependendo que alguém vá lá e monte esse pacote para você. Por isso que eu ensinei essa forma de você fazer tudo na mão, que você vai pegar a versão mais nova e vai fazer todas as instalações, e se torna até melhor porque você não precisa configurar o arquivo principal do Nagios, que é o nagios.cfg. Bom, vamos para os plugins agora. Bom, da mesma forma que a gente baixou o arquivo para de configuração Nagios, vamos também fazer para os plugins. cd wget. Pronto, wget, a gente está baixando um plugin mais novo, a versão mais atual, que é o Nagios plugins.1.4.15. tá, -zxvf Nagios traço plugins, descompactamos, ele criou aqui a pasta Nagios plugins. Vamos deletar isso aqui, tá bom? Agora a gente vai entrar no Nagios plugin, na pasta que foi criada agora. Entramos. Agora vamos fazer configure, configure. Então a gente vai configurar aqui o usuário Nagios e o grupo Nagios para os arquivos binários. Vamos dar agora o make. Ok. E depois make install, para poder o que a gente fez ele instalar. Beleza, uma última coisa que a gente precisa ver e ficar sabendo é esse comando aqui, ó, -v, que é para ele verificar se está tudo ok. A gente bota depois o SR de novo, Nagios
CFG. Pronto. Esse arquivo Nagios CFG é o arquivo principal do Nagios, que é lá onde você vai fazer todas as configurações, as principais configurações, perdão. E esse comando verifica se está tudo ok. A gente roda aqui, vemos que temos aqui total running 0, total erro 0, tá bom? Isso é bom a gente saber, porque toda vez que a gente fizer alguma alteração, roda isso aqui para ver se está tudo certo. Caso esteja com erro, você tem que ajeitar. Se tiver só warning, não tem problema não, ele vai funcionar, só que ele está dizendo que é alguma coisa que você pode melhorar, beleza? Agora a gente vai fazer com que o Nagios inicialize automaticamente, né? Para isso a gente faz um link /rc, no caso depende do seu nível de inicialização, tá? Toda vez que você inicializa o Windows, o Linux, você inicializa em algum nível. Por padrão, geralmente é o 2. Então toda vez que eu entrar no nível 2.d, aí você vai querer fazer o S, que é de start, 99, que é qualquer, não S maiúsculo aqui, 99, que é não ter ordem, não ter assim privilégio, pode ser o último a ser startado mesmo. E se fazendo isso, você vai fazer com que, deixa eu aumentar a tela aqui para ficar melhor. Pronto. Você vai fazer com que o Nagios seja startado automaticamente no nível 2, SE2, que é o padrão normal. Pronto. Toda a instalação já feita, os plugins já também instalados. A gente restartou tudo e a gente fez aqui o restart do Apache e o start do Nagios, tá? Startado esses dois, a gente vai lá aqui no Windows mesmo, na sua máquina real, você pega e coloca o IP de lá, que no caso já vi lá vai ser 192.168.153.157.135/Nagios. Você coloca o IP /Nagios, vai pedir no caso Nagios admin, que foi o que você criou lá, e a senha. Ele abre o Nagios para você. Essa é a interface do Nagios, tá? Beleza, galera, eu tô reeditando o vídeo no final dele ficou quase 1 hora e eu pensei melhor, vou fazer de outra forma. A partir de então, a gente tinha parado aqui visualizando o Nagios e eu estava ensinando como adicionar hosts, serviços, colocar imagens, enviar e-mail, até chegar a essa configuração aqui. Então, para ser mais claro, eu vou usar o PowerPoint para poder mostrar como eu cheguei a inserir esses 3 hosts, porque esse aqui é o localhost, é o que está instalado no Nagios. Eu instalei mais 3 hosts e um switch, além de colocar essas imagens para aparecer, fiz com que ele também enviasse e-mails e instalei vários outros serviços que estão dispostos aqui. Bom pessoal, agora a gente vai falar aqui sobre os arquivos de configuração, que eu acho importante falar. Infelizmente meu tempo que eu estava previsto já estourou, eu vou falar um pouco rápido, mas eu preciso mostrar para vocês como eu cheguei àquela configuração que eu mostrei para vocês, lá os hosts lá com as imagenzinhas, e como enviar e-mail principalmente também. Eu vou falar aqui rapidamente para poder vocês não ficar sem essa informação. Bom, a gente instalou o Nagios nesse caminho /usr/local/Nagios, e se você der um ln lá dentro, você vai ver que tem todos esses diretórios. Rapidamente, o bin /nagios/bin são os arquivos binários, onde tem o núcleo do programa. O etc são os arquivos de configuração e objetos, onde os dois principais pontos que eu vou falar aqui seria o nagios.cfg, é um arquivo principal do Nagios, e aqui é um diretório objetos que tem outros arquivos que o nagios.cfg vai utilizar para poder trabalhar. Include um arquivo, um diretório vazio. libexec são os arquivos de checagem, são os plugins propriamente dito, que está aqui tudo no libexec, são os arquivos executáveis. E aqui no sbin são os arquivos CGIs, que vai fazer com que funcione essa parte da web. Um exemplo que é o status maps aqui, ó, que quando você clica em maps aparece aquelas imagens por causa desse CGI aqui. Essa pasta Sherry é o HTML e documentação do Nagios, que você pode ver aqui, que depois eu vou mostrar aqui dentro dessa pasta. Tem aqui imagens para você colocar as imagenzinhas dos computadores lá, e tem o var, que são logs e comandos externos, tá? Vou voltar a falar sobre o etc, sobre aqueles dois arquivos que eu falei.
que é o nagios.cfg, é o arquivo principal responsável por iniciar os serviços de monitoramento. Está tudo descrito aí no Nagios, o local de log file e tal. E também tá descrito os arquivos que estão lá dentro do diretório object. São os arquivos objetos do Nagios, onde toda a definição de hosts, usuários, serviços, está tudo definido aqui em arquivos separados e tem que ser descrito, tem que estar aqui no Nagios para poder funcionar. Dá uma olhadinha o que está dentro de nagios.cfg, que está o caminho, nagios.cfg, usando um editor de texto. Você vai visualizar que lá tem aqui, ó, a definição do caminho para onde vai os logs, log do file, o Nagios user que a gente definiu lá como Nagios do grupo, e esse aqui esse comando aqui tem que estar setado em 1 para poder funcionar direitinho a página da web lá e você fazer os comandos externos funcionarem. Ainda lá também tem todas como eu te falei, ó, tudo que está descrito dentro de objects, ó, comandos, contacts, time period, templates, tem que estar tudo descrito aqui, assim como também o localhost, que todos os serviços, todas as definições da máquina que tem o Nagios, está tudo definido aqui localhost. Tem esses três caminhos aqui que estão comentados, tá? que é configurações referentes ao Windows e serviços já prontos, configurações de serviços prontos também para switch, que é ativos de rede, para impressoras, tá? E o que a gente vai fazer é o seguinte, é criar um novo arquivo chamado, lá em objetos, criar o computadores.cfg. Dentro dele vai estar definido 2 novos hosts e seus serviços, e para isso a gente precisa criar essa linha aqui, senão não vai funcionar. Além disso, eu vou descomentar a do Windows e a do switch, que é para poder a gente ver ele trabalhando, ele analisando a minha máquina real do Windows através das configurações que já estão prontas aqui. E também eu adicionei um switch lá, é só botar o IP que ele vai mostrar lá para a gente ver funcionando como seria. Então, deixa eu voltar aqui para... Já falei sobre o Nagios, as configurações principais. Dentro de Objects a gente vai encontrar esses arquivos aqui, ó, CFGs, tá bom? Que é justamente todas as configurações do localhost estão aqui, serviço, como eu falei, as configurações do switch que a gente descomentou está aqui, e do Windows também. Os dois novos hosts que a gente vai adicionar tem que estar aqui em computadores, quer dizer, a gente criou esse arquivo e vamos colocar dentro dele. Todas as definições dos contatos, os e-mails, está tudo aqui, os comandos que vão ser utilizados, os períodos que vai ser monitorado e os templates que a gente vai utilizar para poder facilitar a nossa vida. Sem demorar muito, vamos ver rapidamente o que tem dentro do localhost. Dentro do localhost está lá, está desse jeito lá, já vem na instalação. Define host, abre colchetes, depois fecha aqui, dentro dele está as configurações. Ele usa esse argumento use Linux Server. O que seria isso? Ele está utilizando todas as configurações descritas no templates com o que tem lá no Linux Server. Vamos olhar em templates, ó. No templates está definido lá, ó, Linux Server name, Linux Server e todas essas configurações, ok? Essas configurações aqui eu vou pular para todos os argumentos aqui. Você pode dar uma olhada nesse material que tem aqui, ó, que é guia de referência rápida, está descrevendo cada campo daquele bem direitinho, e você pode baixar esse arquivo nesse link aqui, pessoa.it.br, e aqui você tem esse arquivo do Márcio Pessoa, que é muito legal, me ajudou muito para entender como funciona aqui todo o Nagios, tá bom? Voltando, lembrando aqui, ó, isso aqui eu não vou falar, mas ó, o localhost está usando as configurações do Linux Server que está aqui no template. O Linux Server está usando essas configurações. Então isso aqui tudinho vai servir como se estivesse copiando para cá, tá bom? Então, hostname localhost e endereço. E a única coisa que eu coloquei foi adicionar esse ícone image e o status maps image. São aquelas imagens que vai ficar bonitinho lá no seu status maps e o íconezinho. Para isso, quando você bota ponto barra e você dá uma olhada lá nesse caminho, ó, USR, local, Nagios, share, imagens, logos, aí tem algumas imagens lá que você pode utilizar. Basta você botar ponto barra e o caminho final da imagem, que ele vai reconhecer como esse caminho aqui numa boa. Além disso, tem também a definição de host groups, que ele definiu aqui como Linux servers, e o único membro dele aqui é o localhost, que é o próprio, está aqui. Ainda dentro do localhost tem os serviços, eu só botei 13 aqui pra gente ver, ó. Ele define dessa forma o ping, tal. Ele usa também, ó, o arquivo do template, que é local service. Ele está usando lá alguns templates já prontos. E tudo isso está descrito aqui no localhost, tá bom?
Eu descomentei lá o switch, lá naquele arquivo do Nagios principal. E aqui tá, ó, eu só fiz a única coisa que colocar foi o IP, um IP qualquer aqui. E as imagens também para ele poder funcionar tranquilo. Aí lá está definido os serviços já prontos para switch, já definidos lá numa boa, já prontinho, assim como também tem no Windows. Aí no Windows eu só fiz colocar aqui o IP, setei também as imagens para ficar bonito lá. E esse IP é o IP da minha máquina real aqui do Windows que está trabalhando. Então ele tá monitorando realmente meu Windows através dos serviços que está definido. Eu só usei um serviço aqui, o memória usage, ele está verificando a minha memória e tudo. Ele define aqui os grupos, tal, falando rapidamente, é mais ou menos isso. Está tudo prontinho nesses dois arquivos. Agora, a gente criou computadores.cfg e adicionou aqui, ó, define host, use. A gente vai usar lá generic host, um arquivo lá do template, e vai dizer que esse computador a gente usou como SLITAX. Então a gente criou um computador chamado SLITAX e usou as configurações lá do generic host, e eu forcei aqui algumas para mostrar, mas como eu falei, naquele documento que você vai fazer o download do pessoa lá, você vai entender direitinho isso aqui. Eu vou pular, coloquei umas imagens, só fiz o interessante aqui é o IP e o nome da máquina. Ainda em computadores eu coloquei mais abaixo o outro chamado Ubuntu, botei o IP real dele, botei as imagenzinhas. E dentro lá ainda tem também a definição de host. Aí o que acontece? Host group, né? Host group, host de redes, e os membros são SLITAX e Ubuntu. Ou seja, aqueles dois computadores que eu criei, eles estão fazendo parte do grupo que eu também criei agora, chamado host rede. Além disso, eu fiz uma cópia lá do localhost, alguns serviços que já tem definido lá prontinho. Eu joguei para cá, ó, que é o ping, o root partition, também está usando algumas coisas do template. Rapidamente foi isso que eu fiz para poder, é bem facinho para poder ele reconhecer o computador Ubuntu e o computador SLITAX. Fazendo isso lá, depois que você der o restart no comando do Linux, aí você vai ver, ó, que ele vai ficar assim, ó. O Windows está verdinho aqui, ele está monitorando o meu Windows, o Ubuntu que eu mandei ele verificar também, e os SLITAX. E tem, ó, o localhost e o switch aqui. Percebam que eles estão abaixo do switch. E como fazer isso aqui é simples. Você vai lá e em cada definição e simplesmente coloca aqui, ó, por exemplo, o SLITAX, o parent dele é o Linksys. Ou seja, eu só fiz colocar o nome do switch, pode ser também o nome de uma máquina, de um host qualquer. Coloquei aqui você como parent, ele vai ficar abaixo do Linksys. E vai montar aquela árvorezinha lá que a gente viu, bem bonitinho, bem tranquilo. Tentando ser mais breve possível, finalizando aqui na parte de contacts. Contactos aqui, sim, a definição de usuários, né? Aqui já tem esse aqui, ó, por padrão já vem esse aqui, Nagios Admin, que a gente criou também, mas ele já bota todas as configurações. E a gente tem que fazer é trocar esse e-mail aqui, trocar esse e-mail aqui pelo e-mail do administrador geral mesmo. Além disso, eu criei um novo usuário chamado Gibran Melo, usei lá os generic contacts que está lá em templates, para poder ficar bem chutinho, e só botei o alias que ele precisa e o e-mail, um outro e-mail que eu tenho, coloquei aqui, o que eu criei na verdade assim fictício, e coloquei aqui, tá? Ainda dentro de contatos você pode também definir os grupos de contato. Quem faz parte desse grupo aqui de admins, que já está por padrão lá, é só o Nagios Admin, e eu criei um novo grupo aqui, ó, suporte grupos, e adicionei Gibran Melo e Nagios Admin. Então quando algum serviço lá chamar para responder para suporte grupos, quem vai receber o e-mail, no caso Gibran Melo e Nagios Admin. A gente viu templates, aqui o time period está configurado os períodos de tempo. A gente viu lá em alguns períodos, deixa eu ver aqui computadores, em alguns períodos aqui, ó, notificação período 24 x7, ele vai puxar essa configuração que está aqui, ó, do período 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque aqui, ó, de domingo a sábado ele vai de 0 horas a 24, ou seja, o dia todo, os 7 dias da semana, é apenas o nome que nós damos para essa escala de trabalho, posso dizer assim.
E também tem lá o work groups, o work hours. Você pode criar outros períodos, horário comercial, para poder trabalhar e ficar apenas monitorando nesse tempo, tá bom? Voltando para contatos aqui e tal. Por fim, e não menos importante, e eu acho que até o mais importante para mim foi os comandos. Lá em comandos, comandos.cfg, a gente definiu, eu redefini o comando que é lá Notify Service by Email. Tem também o chamado Notify Hosts by Email. Significa que é esse comando que vai definitivamente mandar os e-mails. Para isso tem uma linha de comando. Isso aqui tudinho é uma linha de comando só, tá bom? Vale salientar, são duas linhas de comando apenas. E tinha uma linha de comando aqui que não mandava e-mail para o meu e-mail mesmo pessoal que eu tenho na Globo.com, por exemplo. Para funcionar, a gente teve que instalar esse Send Email, que é um programinha. Você bota instala as dependências que ele precisa também, instala o Send Email. O Send Email é bem legal porque é bem fácil de você configurar. Você aqui no Command Line, você renomeia, refaz esse comando aqui, deixa esse que já existe, tá bom? Então você só refaz isso aqui. Você chama o Send Email e passa esses parâmetros. O "-s" é o servidor SMTP do Gmail, na porta 587. Eu vou mandar um e-mail através do Gmail, através da conta gibramelo@gmail.com, e ele vai autenticar lá. Primeiro eu tenho que passar o login, que o login seria esse, a senha você bota XP e sua senha, e "-o", que é a opção de criptografia que ele precisa, TLS igual IS. "-t", que é aqui que entra o bizu do e-mail também. Você deve botar esse argumento aqui, ó, essa variávelzinha aqui é que vai chamar para quem vai mandar o e-mail. Vamos supor que aqui no Contacts, ó, ele pode, quem chamou foi o Najdadmin, então ele vai mandar para esse e-mail. Agora se for o Gibran Melo, ele vai mandar para esse outro e-mail aqui. Então o que vai definir qual é você tem que deixar esse argumento aqui para poder ele escolher para quem vai mandar. "-u" é você bota o G que está aqui, é o assunto, né, entre parênteses aqui, ó. E "-m" é a mensagem também, entre parênteses até aqui. Isso tudinho você copia do jeito que está aí, que vai funcionar bem direitinho. E vai ficar assim quando você receber seu e-mail. Ó que massa, já tem um bocado aqui, ele está mandando feito louco. Ele vai mandar assim, ó, o problema, ó. Por exemplo, o último aqui, ó. Najus notificação type problem. O serviço NS Client versão do host Windows, ou seja, do meu computador aqui mesmo, Windows 7, o endereço tal sai critical. Então lascou, tem que dar algum jeito de resolver. Ele fica mandando um e-mail adoidado aqui até você resolver, ou você desconfigurar alguma coisa para ele não mandar mais e-mail, ou você faz a configuração. Tentei ser bem breve aqui, mas eu não sei se eu consegui. Desculpe por ter falado rápido, mas eu precisava passar essas informações para vocês, que eu acho bastante importante. E eu agradeço a todos pela atenção. Qualquer coisa, meu e-mail está aí, gibramelo@globo.com. Muito obrigado, professor. Obrigado também pela paciência aí. E que Deus abençoe a todos. Valeu, galera. Tchau.